Ele me convocava, a gente viajava Belo Horizonte, por exemplo, a Pampulha. A gente ficou muitos dias em Belo Horizonte. Morava lá no hotel e eles também. Fiz a documentação, toda a construção da Pampulha. Depois eu continuei porque ele fez muitas obras assim, particular, vamos dizer, até então Brasília. A Casa do Baile, ela tem uma arquitetura muito sui generis, né? É um espaço muito difícil de ser ocupado expograficamente. Esse é um espaço que não foi feito para ser um museu originalmente, né? E a gente tem uma integração muito forte com a paisagem, né? A própria arquitetura é um elemento importante que a gente não queria, de alguma forma, esconder ou tirar isso da experiência do visitante, né? Então essa exposição ela tem que dialogar com a paisagem, com essa própria arquitetura, né? E a escolha foi muito interessante, né? A disposição desses painéis curvos, dialogando com as curvas da própria casa. A gente precisava de uma metragem grande de paredes, digamos assim, para expor essa quantidade de fotografias, mas ao mesmo tempo existem alguns caminhos que a exposição nos proporciona de ainda conseguir ver essa natureza, de ver através da casa, né? São painéis mais delgados, né? Eles não pesam tanto nessa arquitetura, então foi uma escolha bem sutil, bem delicada, né? Bem assertiva nesses aspectos. E quando ia para Ouro Preto, naquela época a gente ia de trem. Não tinha nem ônibus, nem coisa nenhuma, ia de trem. Quando voltava de trem, parava em Congonhas cada vez, porque adorava ficar lá 2, 3 dias. Apaixonado com o negócio do Aleijadinho, não? Tirava a fotografia cada vez. Eu tenho fotografia demais, demais. Entrei em contato também com os fãs do Rodrigo Melo Franco de Andrade. E então comecei a trabalhar para eles. Trabalhei muito para o Serviço do Patrimônio. A exposição Marcel Gauthieroux, Registros Modernos da Invenção da Pampulha Depois e Além, traz um acervo inédito para Belo Horizonte, né? Se nos anos 40 e 60 o Marcel Gauthieroux esteve aqui, né, para fotografar, para registrar essa invenção da arquitetura moderna brasileira, Belo Horizonte ainda não tinha visto um lote tão expressivo de fotografias. Esse encontro é um encontro muito valioso, né? Um encontro de um olhar de um fotógrafo franco-brasileiro, né? Com a arquitetura e a cultura brasileira, mas neste caso um encontro feliz com a cidade de Belo Horizonte, né? Então, depositar esse valioso acervo que pertence ao Instituto Moreira Salles na Casa do Baile, que é assunto fotográfico, né, da obra do Marcel Gauthieroux, é muito interessante. Então podemos dizer que o Gauthieroux é o fotógrafo oficial dessa invenção, da invenção da Pampulha, da invenção da moderna arquitetura brasileira. O Marcel Gauthieroux tem um olhar muito singular sobre a cultura brasileira, não só no que diz respeito à arquitetura moderna brasileira, mas também sobre o povo brasileiro, né? Podemos dizer que o Marcel Gauthieroux é um fotógrafo etnográfico, né? Um estrangeiro que veio para o Brasil, né, no final dos anos 30 e que lançou um olhar ímpar, singular, precioso sobre a cultura brasileira, né? Essa etnografia, ela está presente na exposição a partir de 4 blocos temáticos, né? Iniciamos a exposição com os registros da Pampulha, né? Mas também para além da Pampulha e depois da Pampulha, né? O público poderá, depois de ver a Pampulha, fotografada nos anos 40 e 60, ele tem um percurso sinalizado pela expressão da fé
presente no Santuário Bom Jesus de Matosinhos, né? É uma romaria, né? O Marcel Gauthieroux chega em Congonhas do Campo e assiste a opulência e o encontro maravilhoso, né? Entre Aleijadinho, Ataíde e os devotos e os fiéis que estão em romaria, né? E registra essa grande cena, essa grande ópera, né? De uma afluência de público enorme, em contraposição à monumentalidade dos profetas, esculpidos por Antônio Francisco Lisboa. Por outro lado, a gente caminha para Brasília, né? Ninguém fotografou melhor Brasília do que o Gauthieroux. E a curadoria escolhe não mostrar a Brasília monumental, mas escolhe mostrar os operários, os candangos, né? Os inventores, né? Para além de Niemeyer e Lúcio Costa, os operários que edificaram essa cidade no Planalto Central brasileiro, né? Migramos então de Brasília para uma questão que justapõe essa arquitetura monumental e oficial a uma arquitetura vernacular, que é Sacolândia, né? Que é um bairro periférico, onde esses operários que ergueram essa monumentalidade, ergueram suas próprias casas, utilizando sacos de cimento, né? Utilizados no concreto armado das edificações de Brasília. Continuando o passeio, né, nós então nos dirigimos para o norte brasileiro, né, a arquitetura vernacular das palafitas, essa arquitetura feita sobre os pilares, onde a água é o grande agente modelador da vida da população ribeirinha. Aqui nesta exposição de Marcel Gauthieroux 3 atividades educativas. Nós temos uma mini exposição com fotografias do seu Antônio. Seu Antônio é porteiro aqui da casa, está aqui há mais de 10 anos, conhece bem este lugar e vive essa Pampulha. Assim como Marcel Gauthieroux viveu essa Pampulha, nós temos também um carrinho, como se fosse um carrinho de pipoca. Esse carrinho, a proposta inicial é que ele fique transitando aos arredores da casa. Devido à pandemia, esse trajeto ele ainda é bem menor do que a gente imaginava, mas esse carrinho está aqui dentro da casa, mostrando um pouco mais, são pílulas sobre quem foi esse fotógrafo, Marcel Gauthieroux. Além disso, a gente conta também através de fotografias um pouco da história dessa casa, que além da exposição, as pessoas também querem saber que lugar é este. A terceira é um trabalho bem interessante de curadoria compartilhada, dizia assim mesmo, que foi um processo do educativo com o gestor da casa e com os curadores. Propomos a intervenção dentro da exposição de Marcel Gauthieroux. Através de 8 molduras, nós inserimos algumas imagens que estão relacionadas ao acervo que está sendo apresentado. E essas molduras, elas remetem a reflexões culturais, sociais, trazendo um pouco do passado, da época dessa modernidade da Pampulha, para a questão contemporânea. Essas imagens, elas foram retiradas de um acervo que está na exposição, que são as revistas Módulo. São 3 edições, cujo editor era Oscar Niemeyer. Então, esses educadores e nós, da casa, tivemos muito interesse e curiosidade, assim como o público também, de saber o que estava dentro dessas revistas. E dentro das imagens que continham lá, a gente fez uma curadoria, literalmente uma escolha do que poderia fazer relações com as fotografias de Marcel Gauthieroux. Então, dentro da exposição, o educativo pôde intervir, sempre em diálogo com os curadores, com ações, com propostas, que vão potencializar todas as discussões, que são muitas, que essas exposições trazem, E é o educativo que está ali no dia a dia da exposição, conversando com o público, que entende as abordagens, como que esses olhares múltiplos podem ser acessados
junto com o público, né? Então isso também, o educativo já está presente desde o início, ele potencializa a própria ação da curadoria também. Podemos nos perguntar qual a validade, né, de expor essas fotografias da década de 40 e 60 hoje, né? São fotografias analógicas, fotografia preto e branco, né, utilizando uma tecnologia, digamos assim, obsoleta, né? Mas o que podemos notar é o grau de contemporaneidade e de denúncia que existe nessas fotografias, né? Elas revelam muito do Brasil hoje, né? Uma realidade inclusive social e cultural que não mudou muito dos anos 40 para cá. Ou seja, o Brasil ainda não resolveu as suas questões sociais. Então, em certa medida, essa é uma exposição que aponta, assinala, né, e assinala essas questões. E a obra do Gotteron é muito potente e muito válida para pensarmos a contemporaneidade brasileira hoje.